Olá, meu nome é Thiago Rodrigues e eu faço parte do blog Encorajamento. Hoje estamos mais uma vez aqui com o projeto Dons a Serviço do Reino. E o objetivo dessa entrevista é ajudar os irmãos a se identificarem, a se aperfeiçoarem em alguma área de serviço em prol do Reino de Deus. Hoje nós trataremos a importância das igrejas desenvolverem atividades relacionadas à recepção, né? Como o Juan já me falou aqui no off, a parte ali do voluntariado e também, né, a integração e discipulado das pessoas. Hoje nós vamos receber aqui o Juan Felipe Belloni, né, Juan? E, Juan, já quero Sim. passar para você se apresentar aí para o pessoal, tá? Primeiro eu queria perguntar, né, como é que você definiria o Juan? E aí, Thiago, tudo bem? Desde já, muito obrigado aí por esse convite. Eu agradeço você, a Juliana Meri, por esse projeto. É um projeto muito bom que tende a alcançar mais vidas e multiplicar essa parte de recepção e integração aí no reino. Então, eu sou o Juan Felipe Belloni e sou casado com a Uli, pai do Felipe, que tem hoje 2 anos. Sou uma pessoa comprometida com o reino de Deus, apaixonada por servir e impactar vidas. E estou buscando aí alinhar minha vida e ações com o propósito de Deus que tem, para mim, sempre, eu tenho para mim que sempre tem um coração voltado aí para essa questão do serviço e transformação de vida social. Congrego no Poço de Jacó, na segunda igreja metodista arliana de Campo Grande, mais conhecida como Poço de Jacó. Que é aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, né? Isso. Juan, eu queria já começar perguntando, né, como é que foi o seu encontro com Deus, né? Como é que você resumiria a sua caminhada com Cristo, da conversão até os dias de hoje? Então, o meu encontro com Deus foi um divisor de águas, né? É um momento de busca, questionamento, que eu senti o chamado e de entregar minha vida para Cristo. Desde então, minha caminhada tem sido de aprendizado constante, de desafios também, né? Que me moldaram e trouxe um crescimento espiritual baseado na minha fé hoje em Cristo e no serviço ao próximo, né? Eu divido a minha vida em 3 momentos, né, de encontros com Deus, vamos dizer assim. Uma foi na minha pré-adolescência, ali nos meus 8 a 12 anos, que participei do retiro lá na nossa igreja mesmo, onde que eu senti o toque do Espírito mesmo, o Senhor sempre me falando que Ele me ama. E um segundo momento foi na minha adolescência, que Deus me falou que me ama, mas falava também que eu não sou merecedor desse amor, né? Que eu sou um pecador, me mostrou que eu sou pecador, sou uma pessoa falha e que era totalmente dependente dele. E o terceiro momento foi no meu despertar, no meu chamado, né? Que Deus ele falou que ele tinha algo mais para mim, né? Ele trouxe aquela questão de identidade no reino e quando a gente tem uma identidade de filho no reino, a gente tem que gerar uma resposta. Então, hoje a minha resposta é entregar minha vida a Ele, a minha família e dedicar o meu trabalho a salvar vidas, vamos dizer assim, através do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. É interessante, né, os processos que a gente passa, né, com Deus até o Senhor, né, nos chamar de fato ali e a gente servir a Ele. Glória a Deus. Durante muitos anos você serviu na sonoplastia, né, isso, da igreja, e depois se desenvolveu também, especialmente dentro do Ministério de Jovens. Como é que foram essas experiências de serviços em áreas diferentes e como é que você enxerga esse desenvolvimento pessoal ali, desempenhando esses serviços em prol do reino? É, o meu primeiro contato foi realmente com a sonoplastia, né? Um contato de serviço na igreja, onde aprendi a dedicação, trabalho em equipe, principalmente. Quando comecei a atuar também nos adolescentes, na época, né, com a questão que a gente chamava de fraternidade, que é a questão de organizar eventos, trabalhar muito também na cantina. Também, depois, mais para frente, foi com Ministério de Jovens lá na igreja, né? Foi com um departamento na época. Trabalhei na liderança junto com, na época, com meu primo, fui o vice-líder dele. E foi um momento de muito aprendizado, né? De dificuldade, onde que errei bastante e que pôde me moldar até chegar hoje nesse processo aí do voluntariado, né? Descobri uma nova paixão, que é capacitar, discipular pessoas, e ambas experiências me ensinaram a importância de servir com excelência em diferentes áreas e desenvolver habilidades para o reino, né? Glória a Deus.
Hoje você lidera o Ministério de Voluntariados da igreja, né? Eu não sei nem se esse é o termo correto, você pode explicar melhor para a gente. Mas explica para a gente aí qual é o objetivo, né? E o que resultado final vocês almejam, né, alcançar com essa função dentro da igreja. Então, o Ministério de Voluntariado, a gente tem como slogan a frase uns aos outros, baseado no texto de 1 Pedro 4,10. Estou até aqui com a camisa do Ministério. E o Ministério tem como objetivo atender a necessidade básica das pessoas por meio de ações sociais, demonstrando o amor de Deus de forma prática. Nosso desejo é que vidas sejam transformadas, tanto as que recebem ajuda quanto as que servem, né, gerando impacto espiritual e social na vida das pessoas. Qual é a importância das igrejas investirem ali na qualidade da recepção dos visitantes e de um trabalho também consistente para que essas pessoas não somente visitem, né, mas que elas permaneçam ali no corpo da igreja? Cara, então, lá eu fui muito inspirado por um pastor de São Paulo, assistindo as pregações dele. Foi o pastor Diogo Mene, da Igreja Lírio. E ele tem uma frase que diz que a gente só tem uma primeira uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, a recepção convincente é essencial porque reflete o amor de Deus de forma prática. Então, se você perde essa primeira oportunidade, é muito difícil de você ter uma segunda oportunidade. Então, a gente tenta gerar um ambiente acolhedor, um acompanhamento intencional, ajudando as pessoas a se sentirem valorizadas, encorajadas e permanecer e se envolver também na comunidade de fé, né? Que é a nossa igreja, e isso é fundamental para o crescimento saudável da igreja. Então, se você é pastor, você é líder de jovem, então é importante a gente pensar como que a gente vai receber bem as pessoas, como que a gente vai tratar ela, e não é só receber bem, né? É se manter bem também. Porque até, de fato, é o que você falou, a primeira impressão, a gente só tem uma oportunidade, muitas vezes, né, de apresentar ali essa boa primeira impressão. E depois já é a segunda, terceira impressão, né? Já não é mais a É, primeira. E, de fato, muitas vezes a gente, quando entra em um ambiente de igreja, a gente, de fato, espera, né, que essa igreja ali proporcione, de fato, um ambiente propício para que eu adore a Deus, né? E muitas vezes algumas igrejas, elas, de fato, negligenciam isso, não vamos entrar aqui no mérito, mas a gente, às vezes, sente uma carência disso em alguns locais, e quando a igreja dá atenção a isso, de fato, torna essa primeira impressão ali algo bom que faz a pessoa voltar, retornar. Legal, muito legal isso aí. Qual é o perfil aí dos voluntários no Ministério uns aos outros, né, que você já falou aí para gente, e que resultados também vocês esperam alcançar também aí desses voluntários? então, a gente tenta trabalhar, as pessoas geralmente chegam um pouco cru, então a gente tenta trabalhar, como um pastor nosso fala, a gente busca pessoas que pedem, que é fiéis, ensináveis e disponíveis, que Legal. estejam aí dispostas a estar com a gente. E o perfil, a gente tenta colocar um perfil dos 5 6 nas pessoas, que é comprometimento, capacitação, caráter de Cristo, compassividade, compaixão e combinação. Então, esses cinco perfis que a gente tenta gerar em cada um dos nossos voluntários, né? Pessoas que queiram melhorar, pessoas que estejam comprometidas ali, pessoas que estejam buscando seu caráter moldado em Cristo Jesus, pessoas que combinem também com a visão, porque ela pode ter até os 4, mas se ela não estiver combinando, não estiver ali disposta a estar até se ajustando ali o que a gente pensa, então ela vai enxergar tudo como um problema, né? Então, é importante esse fato de combinar também, buscar se combinar, buscar se adaptar, e pessoas dispostas aí tá se comprometendo com aquilo que Cristo quer, né, nas nossas vidas. Então, não basta somente desejar estar ali como voluntário, né? Então, precisa haver ali também um preparo e alguns pré-requisitos, né? Vamos colocar assim, talvez, não sei se Sim, seria a sim, melhor colocação, né? De alinhamento ali com a visão. correto. Esses pré-requisitos, aqueles 3 que eu falei, né, o fiel, o ensinável e o disponível. Porque se a pessoa não for fiel, ela vai acabar queimando a visão. E como o próprio pastor Diogo Mene fala,
exemplos ruins, eles acabam virando cotidiano, eles se propagam muito rápido. Então, a pessoa tem que estar ali querendo buscar também, estar ali junto com a gente, somando na visão, tá arregaçando as mangas, porque servir não é fácil, mas é muito prazeroso, é muito gostoso. E trabalhar com o ser humano, às vezes, é complicado. Então, a gente tem que estar disposto ali a estar nos sacrificando, a ouvindo, aconselhando, exortando. Sendo família, né, cara? Chamando ele para o ambiente da mesa, vamos dizer assim. Bacana, muito legal. Sobre essa questão do preparo também desses voluntariados, né? O Ministério de Voluntariados, ele realiza ali treinamentos, né, específicos para as pessoas desenvolverem da melhor forma, e dedica as forças adequadas em prol do trabalho. Como é que funciona esse preparo também para capacitar ali pessoas para trabalhar nesse ministério? Então, a gente realiza treinamentos específicos para captar os voluntários, né? Os treinamentos incluem desenvolvimento espiritual e habilidades também, estratégias para lidar com diferentes situações, e a ideia de preparar cada pessoa para servir de forma eficaz e significativa. Nos treinamentos, na parte espiritual, a gente tenta abordar muito a questão dos dons ministeriais e também dos talentos, né? A gente tenta trazer aquela questão de entendimento para as pessoas, que o nosso ministério é pastor, mestre, apóstolo, profeta. Então, a gente tenta desenvolver esses 5 ministérios nas pessoas. Por quê? Muitas pessoas chegam para a gente e acham que, às vezes, o ministério dela é pregar. E isso é um dom, isso é um talento. Acham que o ministério dela é tocar, mas isso aí é um dom também, é um talento. E o ministério ele está mais diretamente ligado a você estar trabalhando com vidas, sendo impactante na vida, sendo uma referência nas vidas, assim como Cristo foi. Então a gente tenta trazer essa ideia na parte espiritual, na parte de habilidades práticas, a gente trabalha formas e abordagens de falar, de se colocar para as pessoas, de se disponibilizar para as pessoas. E a estratégia, hoje, a gente eu estou trabalhando com 3 estratégias. Na parte de. Estou trabalhando com a questão espiritual, estou tentando trabalhar com. Um mês eu trabalho com desenvolvimento nessa questão, oração, busca por Deus, estudos. No terceiro mês eu tento trabalhar a questão de lazer, que eu volto mais para a questão de comunhão, de estar as pessoas se conectando através da mesa mesmo, comendo junto, e a outra parte que é a parte de alinhamento mesmo, que é para a gente poder manter a visão, aquilo que a gente pensa. Então, cada mês eu trabalho uma dessas 3 estratégias e depois eu vou repetindo até o final do ano. Eu vou tendo esse tipo de estratégias. Desculpa, quanto tempo geralmente é esse tempo de preparação? Então, a gente tem um treinamento que durou 5 horas, só para a questão de alinhamento de visão. Os outros treinamentos, ele é mais no cotidiano, no dia que a pessoa está lá, a pessoa vai entendendo como é, como que vai servir, não é só segurar uma plaquinha, então a gente tenta gerar também uma atmosfera, e a atmosfera é importante, né, porque as pessoas vão entrar, vão ver a gente, elas vão querer ser parecido conosco, porque somos parecidos com Cristo. Então, a gente tenta gerar um ambiente agradável, carregado de adoração. Então, essa questão, ela é no cotidiano, é no andar, e ela não tem um tempo assim, específico. Mas a pessoa chegou lá na nossa igreja, tem aquela questão de ser fiel, ensinar e disponível, a gente já começa a trabalhar ela. Então, para a gente não vê muito essa questão também, tipo assim, ela acabou de se converter, ela quer estar buscando ali, então ela vai estar começando a caminhar com a gente. A gente não define um tempo específico, não. Amém. Na Igreja Metodista Wesleyana, né, onde você congrega, as células são chamadas de GCEL, né? Explica para a Correto. gente a importância das pessoas estarem também participando, inseridas em um grupo, e o que se espera também, os resultados aí do GCEL, das pequenas células em outros locais, né? Os GCs são fundamentais, né, porque eles oferecem um espaço para comunhão, o aprendizado e o cuidado, né, mútuo do corpo ali. E os grupos eles fortalecem os relacionamentos, ajudam as pessoas a se aprofundarem na fé. E a gente espera que os GCs promovam também o crescimento espiritual, o engajamento na missão da igreja.
Eu falo que o GCEL ele é uma ferramenta de cuidado e o voluntariado é a ferramenta do serviço, né? O GCEL ele tem a questão também do serviço, da questão do discipulado e tudo mais, mas a gente tem essa questão do serviço no voluntariado um pouco maior. E o GCEL tem mais essa questão do cuidado, de ver como que a pessoa está, de ajudar, de estar ali propagando os dons ministeriais, né, o cuidado pelo corpo, do um a um, corpo a corpo, a comunhão na mesa, tudo mais. Então, o GCL ele é fundamental, até porque as pessoas chegam para a gente através da recepção e logo de cara a gente já tenta encaminhar ela para um GCL, no caso, para nossas células. Amém. Caso outras igrejas elas desejem desenvolver também este trabalho de voluntariado e não possuem referências, bases para desenvolver, o que você poderia sugerir e aconselhar para esse início de estruturação, né? Vamos lá, vamos imaginar, uma igreja está começando agora a despertar para essa área do voluntariado, ali da recepção, mas ela não sabe como começar. Como é que você começaria esse projeto numa nova igreja e ajudaria também, né? Aconselharia. Não, começando a identificar as necessidades da comunidade, isso em volta, né? Definindo o propósito, claro, do trabalho, objetivo, missão, valor que você quer definir para esse grupo. É importante você ter isso tudo muito claro, o para quê, o porquê, entendeu? É muito, muito importante. E é importante também formar uma equipe engajada, investir em treinamentos básicos, como falei, de abordagens, de espirituais também, e procurar referências em igrejas que já desenvolvem esse tipo de trabalho e se adaptar à estratégia da sua realidade local. Lá na igreja, quando a gente foi iniciar esse trabalho, o que a gente fez? Eu reuni um grupo de pessoas, poxa, então, vamos entrar aqui agora na igreja com a mentalidade que nós somos visitantes. Então, por onde que a gente vai entrar? Qual vai ser o portão? Se a gente vai entrar por aqui, por esse portão, o que seria bom, o que seria bom que tivesse aqui? Poxa, a gente foi definindo. Aqui seria bom que tivesse 3 pessoas para poder ajudar no estacionamento, tal, a abordagem dessas pessoas, a fala dessas pessoas deveriam ser assim, assado. Daqui, para onde que as pessoas vão ser encaminhadas? Então, as pessoas vão ser encaminhadas para aquela direção, porque naquela direção ela vai ter uma outra pessoa ali para poder recepcionar, entregar uma pulseira para ela. Ali também a gente tem um espaço para a pessoa tomar um café, porque às vezes chega cansada do trabalho, do dia a dia, comer um biscoito para poder repor um pouco de energia. Ali tem uma atenção especial, um mimo, e a gente também já pegar logo de cara o contato da pessoa, porque as pessoas às vezes vão para o culto e saem já antes da pregação, porque ocorre algum tipo de imprevisto. Então, e de lá a gente tem um pessoal que leva esse visitante até o banco, para no final do culto a gente levar esse visitante para uma sala de recepção. Então, a gente foi definindo muito bem o que a gente queria, o passo a passo. Então, como conselho, eu indicaria isso. Você vê ali a sua realidade, vê o que você pode fazer. De cara lá para a igreja, a gente, quando fez essa primeira abordagem, a gente viu que a gente necessitaria de uma equipe de 50 pessoas trabalhando por culto, sendo que a gente botou o pé no chão e viu que, para um começo, não seria a nossa realidade. Então, a gente definiu 20 pessoas. Então, quando a gente fez teve essa primeira visão, a gente teve que cortar algumas posições do nosso mapa de organização. Então, a gente formou uma equipe de 20 pessoas. Então, formamos 3 equipes de 20 pessoas. Então, no primeiro momento, a gente teve 60 pessoas e depois a gente estamos aí agregando. Hoje a gente está com mais ou menos umas 100 a 120 pessoas no nosso Ministério de Voluntariado. Pessoas de todas as idades, de 14 a 65 anos, 70. Todo mundo aí tem um espaço no Ministério de Voluntariado. Legal, né? É importante, né, o que você falou a respeito de cada igreja local analisar a sua realidade, né? Muitas vezes, igrejas não têm nem essa quantidade de pessoas como membros, né? Mas é possível ali, dentro da sua realidade, também adaptar e fazer um trabalho também voltado para isso, né? Justamente, se você tiver que começar com 3 pessoas, começa com 3 pessoas, mas
que seja um trabalho responsável, com um objetivo, com uma direção, porque é uma coisa que eu até falo lá na igreja, não adianta a gente receber bem, tá? A gente vai receber a pessoa, vai receber o visitante, e aí? E depois? Ele vai ficar só sentado no banco? Qual vai ser o próximo passo para ele? Então, a gente também desenvolveu esse próximo passo. Depois de que ele é recebido, ele vai para um outro setor que a gente chama de acolhimento. Lá, nesse setor, a pessoa que é escalada para ficar com esse visitante, que está decidindo ficar na nossa igreja, ele tem a responsabilidade de apresentar a visão da nossa igreja, a estrutura, apresentar ele para outras pessoas, porque é importante que esse visitante faça conexões, conheça outras pessoas e não fique dependente só de um irmão da igreja, porque na falta desse irmão com quem ele vai se relacionar. Então a gente pensou também nisso, por isso também a importância do GECEL, para ele ter o máximo de outras conexões possíveis. Depois desse setor de acolhimento, a gente manda ele quando ele decide realmente ficar com a gente manda ele para um setor de integração, que é responsável pela parte de capacitação ministerial, de entendimento também da visão da igreja. E depois a gente também trabalha a questão também do discipulado, que é a questão realmente de vida na vida, de estar mais engajado, que é também para multiplicar tudo aquilo que essa pessoa recebeu, para que ela multiplique para outras pessoas. E uma coisa que a gente está tentando trabalhar também é a parte de inclusão na nossa igreja, que hoje eu estou trabalhando mais estou tentando trabalhar hoje mais no voluntariado. Hoje não está dando para trabalhar para toda a igreja, mas tentando trabalhar dentro do ministério, que é a parte de receber pessoas atípicas, porque tem crescido muito esse número de pessoas, e essas pessoas elas têm que ter um local, têm que se sentir bem, e não é fácil, para quem tem um familiar atípico sabe disso. De repente, uma pessoa com autismo ir para uma igreja, um ambiente que tem muito barulho, vai se sentir desconfortável e tal. Então, a gente tem pensado também nessa questão de como receber essas pessoas com deficiência visual, auditiva, como que a gente vai trabalhar. Hoje, graças a Deus, a igreja está desenvolvendo cursos de Libras, e mais para frente eu creio que vai estar também trabalhando mais com essa questão de pessoas com deficiência visual, que hoje até já tem algumas pessoas já trabalhando até dentro do GECEL, que quando a gente envia cartas, tem uma menina que ela lê a carta e envia para quem tem essa necessidade, então ela tem o áudio da carta, então ela consegue participar bem do GECEL. Então a gente tem pensado muito nessa questão de conectar vida mesmo, conectar vida na vida, para a gente ter um ambiente ali de mesa mesmo, um ambiente de família, onde que todos tenham uma voz, onde todos tenham uma oportunidade. Amém. Glória a Deus. Agora, né, a gente chegou na última pergunta. Quais conselhos você daria aos pastores e líderes de departamento sobre a importância de não apenas captarem visitantes, você falou sobre isso, né? Não cristãos ou desanimados na fé, mas também de acompanhá-los, de acompanhar ali, de consolidar esse visitante. Então, como eu falei de ministério, né? Meu ministério é pastoral, mas só que eu não sou pastor de igreja, eu não tenho esse título, eu não tenho esse cargo. É complicado para mim poder falar sobre isso, porque cada pastor tem sua realidade, tem suas dificuldades, mas é vital, né, que os pastores, líderes, não apenas se preocupem com atrair visitantes, mas também acompanhem cada pessoa, né, oferecendo discipulado, apoio, integração. E esse acompanhamento é essencial para que eles cresçam espiritualmente e permaneçam firmes na fé. Para os pastores que querem começar esse trabalho, é bom ver, porque o Ministério de Voluntariado, quando você começa a trabalhar, você acaba tendo que mexer na estrutura da igreja. Porque o meu pastor ele fala muito sobre isso quando ele quer falar sobre mudanças. Que quando ele era mais novo, os meus avós, né, o pastor, o meu tio, meus avós, trocaram um sofá de casa. Quando eles trocaram o sofá de casa, eles perceberam que o sofá não combinava com o ambiente. Então, eles tiveram que trocar outros utensílios para a casa começar a ficar combinando. Tiveram que mudar o lustre, tiveram que mudar a mesa. Porque quando você traz algo novo para o seu ambiente, então, ele tem que ter uma harmonia. Então, o Ministério de Voluntariado ele visa também trazer essa harmonia. Não adianta você receber bem as pessoas se o culto, de repente, está desorganizado, se a palavra não é boa, se o louvor não toca no coração das pessoas,
se a temática do culto, a programação do culto não está em alinhamento, a abertura não combina com, não tem nada a ver com o louvor não tem nada a ver com as oportunidades, a oportunidade não tem nada a ver com a pregação. Então isso tudo tem que estar bem estruturado, tem que estar bem alinhado, entendeu? Tem um livro muito bom que é a Treliça e a Videira. Então, quando você vai mexer na treliça, e uma treliça já pronta, uma treliça que já tem as videiras, algumas coisas acabam sendo derrubadas. Pode ser que incomode alguns, mas é necessário você trabalhar a sua estrutura, é necessário trabalhar essas questões. Então, vejo que é importante, mas dá um certo trabalho, mas é muito bom e importante ter todo esse engajamento. Faz parte também do processo também, né? Faz Amém. parte do processo. Juan, eu já queria te agradecer, cara, por aceitar aí estar com a gente, dar o seu tempo aí para compartilhar um pouco daquilo que você tem desenvolvido em prol do Reino de Deus na sua igreja local, mas que eu creio que também alcança outras igrejas, alcança pessoas ao seu redor, alcança as pessoas que te conhecem. Que Deus te abençoe aí, que você continue crescendo, continue dando aí suporte a esse ministério e liderando com sabedoria e paz de Deus. Quero te agradecer, já queria passar a oportunidade para você dar as considerações finais. Amém. Quero agradecer também pela oportunidade, que Deus continue abençoando o projeto e todos que estão envolvidos nesse engajamento, nessa questão toda aí que você e a Ju estão trabalhando, né? Que é algo extraordinário para o reino, que vem até o nosso alcance, que Deus continue derramando bênção sem medida na vida de vocês. Agradeço de verdade aí, minha primeira entrevista, desde já, e para mim foi muito bom. Estava nervoso, né? Ficou muito nervoso. Mas deu tudo certo. E deu tudo certo. Mais uma vez aí, muito obrigado mesmo, tá? Beleza. E fala aí o endereço da igreja aí para quem quiser conhecer lá, visitar. Tá? Avenida Canal do Cabo Sul, número 13, aqui em Campo Grande. Ponto de referência ali é perto do Colégio Monteiro Lobato, perto do Habib's. Vem fazer uma visita, vem conhecer o projeto. Eu copiei esse projeto de muitas igrejas, vi muitas igrejas fazendo, então você pode ir lá copiar, faça na sua igreja. Se você fizer tão bem, eu vou lá visitar a sua igreja, e o que você tiver melhorado, eu vou copiar também, porque é importante. É um trabalho bom, não tem dono. E esse projeto edifica muitas vidas, não só as que chegam, mas as que estão já lá também, porque muitas pessoas estavam paradas só no banco e, através desse projeto, elas estão começando a se dedicar mais para o reino, se sentiram parte mesmo, né, da igreja, se sentiram úteis e valorizadas. E o objetivo final é que a glória de Deus seja, o nome de Deus seja glorificado e que o nome dele seja conhecido. Amém. Hoje recebemos o Juan Felipe Belloni, ele que falou um pouquinho sobre o Ministério de Voluntariados que ele desenvolve na sua igreja e lidera. E você que está nos assistindo também, creia que Deus ele depositou um dom na sua vida e esse dom é para você usar a segunda medida daquilo que ele depositou. Se é com voluntariado, se é em outra área, o que importa é que seja para o reino de Deus. E o que importa é que você desenvolva esse dom. E é por isso que nós temos essa entrevista aqui, esse projeto, para que você se inspire e glorifique a Deus aí na sua igreja. Bom, até o próximo vídeo. Fiquem na paz, compartilha, curte aí com quem, compartilha com as pessoas que você conhece. Fique na paz. Valeu, Juan. Obrigado.